EducaRN, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto, EducaRN. Eu sou a professora Tamires e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de morfossintaxe, mais especificamente usos da palavra que, certo? Essa palavrinha em língua portuguesa tem uma série de significados diferentes, uma série de classificações, tanto morfológicas quanto sintáticas distintas. Por isso que é tão comum que caiam questões a respeito dela, tanto na prova do IFRN, no exame de seleção, quanto em outros concursos vários, certo? Então a gente vai ver um pouquinho a respeito dessa palavra, tanto em relação à classificação morfológica, classe de palavras, quanto em relação também à sintaxe. Sintaxe a gente vai ver de maneira um pouco mais superficial, conforme nós formos estudando as classes gramaticais, ok? A primeira classe gramatical que vocês veem aqui é de advérbio. Então, essa palavra pode, em alguns contextos, atuar como advérbio. Lembrando que quando se fala advérbio, a gente está pensando em classe gramatical, certo? Então, quando é que isso vai acontecer? Vejam aqui nos exemplos. Nós temos as seguintes frases, Que animada você é? Esse que animada dá a entender o quê? Dá a entender que a pessoa é muito animada. Então, nós estamos intensificando uma característica da pessoa e quem é responsável por expressar intensidade, de uma característica ou referente a um advérbio ou intensidade referente a uma ação é a classe gramatical dos advérbios. Os advérbios podem modificar verbos, outros advérbios, adjetivos, conforme nós estamos vendo aqui. Animado é um adjetivo, então esse que está intensificando essa característica, atuando como advérbio. Na segunda frase nós temos que longe é a sua casa. Esse que longe faz a mesma coisa, Ele vai servir também para expressar intensidade referente aqui ao advérbio longe, que indica lugar, certo? Então, a gente vai associar esse que a um adjetivo ou a um advérbio intensificando, certo? Quando a gente faz isso, o que funciona como advérbio. Lembrando que todo advérbio vai exercer função sintática, na oração de adjunto adverbial, ok? Então, segundo sentido, segunda classificação possível, a palavra que pode atuar como pronome indefinido. Lembrando que pronomes são palavras que servem ou para substituir um termo, um nome, ou para acompanhar um nome. Dependendo da função que ele exerça, nós o chamamos de pronome substantivo, se substituir um nome. Por exemplo, os pronomes pessoais, ele, eu, nós, substituem. E pronome adjetivo quando acompanham nome, certo? Então, a gente tem, por exemplo, aqui a palavra que acompanhando a palavra amigos, que é um substantivo. Então, aqui nós temos o que atuando como pronome. Por que pronome indefinido? Porque o pronome indefinido traz ideia de indefinição, vagueza. Eu não sei identificar aqui quantos nem quais são os amigos. Então, acompanha o substantivo indeterminando, certo? Ele vai ser associado aí, então, a essa classe gramatical. Quando associado a adjetivo e a advérbio, vai ser advérbio de intensidade. Quando associado a substantivo, pronome indefinido, certo? Terceira classificação, a gente viu que no caso anterior, o que acompanhava o substantivo. Aqui nós vamos ter essa palavra funcionando como substantivo. Vale frisar que qualquer palavra pode ser substantivada, pode ser transformada em substantivo, basta que nós adicionemos um determinante, normalmente o artigo, antes dela. Então, a palavra jantar, por exemplo, que é um verbo, a partir do momento que eu adiciono um artigo antes, eu digo o jantar, um jantar, eu estou transformando essa palavra automaticamente em substantivo. Com o que não vai ser diferente. Então, o que atua como substantivo
vai receber acento circunflexo, porque substantivos, quando monossílabos, né, são tônicos, obrigatoriamente. Aqui vai seguir aquela regrinha de acentuação que nós vimos em aulas anteriores, né? Monossílabo tônico terminado em E, ok? Em E, né? Como o som é fechado, acento circunflexo. Então, nós temos aqui, essa menina tem um Q de artista. Ele é acentuado e ele vai exercer que funções sintáticas, né, gente? Olhem só. Como ele atua como substantivo, ele pode funcionar atuando em qualquer função sintática que seja substantiva. Então, quais são as funções sintáticas exercidas por substantivos? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Nós temos 6 funções sintáticas, cujo elemento principal, cujo núcleo, normalmente vai ser o quê? O substantivo ou uma palavra que esteja atuando como um substantivo. Exemplo, pronomes substantivos. Se eu disser, o carro foi vendido, o sujeito é o carro, carro, substantivo. Mas eu posso substituir carro por ele. Ele foi vendido. Ele não é substantivo, mas é um pronome que está substituindo um substantivo. Nós vamos chamá-lo de pronome substantivo, certo? Então, esse que aqui, enquanto substantivo, pensando em classe gramatical, vai exercer funções sintáticas próprias de substantivos. Na frase em questão, a gente tem, essa menina tem. Tem vai ser o verbo ter, cujo sujeito é essa menina, né? E o verbo ter é transitivo direto. Quem tem, tem algo. Esse algo é um que de artista, sendo que a palavra nuclear, a mais importante, ok? O que comprova aí, né, o que eu acabei de mencionar. Vai funcionar como núcleo do objeto direto nesse caso específico. Além disso, né, lembrem-se de que não é por ser acentuado na escrita que a palavra que necessariamente será um substantivo. É bom tomar cuidado, né? Verificar se de fato tem um artigo antes, se há um determinante, verificar o sentido dessa palavra, o contexto em questão para ter certeza de que se trata de um substantivo. Aqui, por exemplo, nós temos o que com acento também na escrita, só que não é substantivo, ele está atuando como interjeição. Lembrando, interjeição também é uma classe gramatical, é o que nós estamos vendo, né? Quais classes gramaticais podem ser exercidas aí pela palavra que. É uma classe gramatical responsável por expressar emoções. Emoções, sensações, apelos, certo? Então, aqui nesse exemplo, nós temos o seguinte, que você foi naquele lugar, esse que não é um substantivo, logicamente. Ele está servindo para demonstrar determinada emoção, para expressar determinada emoção, aparentemente de espanto do enunciador. Então, esse que também será acentuado na escrita e seguido da exclamação, justamente por se tratar da expressão de uma emoção. As interjeições têm essa característica em relação à pontuação. O uso da exclamação está presente devido à função da própria classe gramatical. Ó, palavra invariável, porque ela não muda de forma, ela não tem plural, ela não tem feminino, masculino, é uma forma só. Que expressa emoções, apelos, sentimentos, sensações, estados de espírito. Aqui nós temos espanto, mas eu posso ter interjeição para chamamento. Ei! Eu posso ter interjeição para pedir silêncio, psiu. Eu posso ter interjeição para demonstrar satisfação, né? Oba! Eu posso ter interjeição para demonstrar, como é que eu posso dizer? Raiva, sei lá, af, o nosso af, né? Pode ser raiva, pode ser insatisfação, vai depender do contexto. Então, há uma série de sentidos diferentes que essas interjeições podem expressar. O que é interessante pensar é que não é como se eu quisesse comunicar algo ao meu interlocutor. É algo que eu expresso naturalmente referente a como eu estou me sentindo, como eu estou, enfim, o que eu estou sentindo naquele momento. Sai meio que naturalmente. Pensem nos palavrões, né? São interjeições.
Enfim, podem atuar como interjeições. Imaginem as topadas que a gente dá, né? E sente aquela dor repentina e de repente, assim, a pessoa pega de surpresa e normalmente ninguém dá uma topada e fala, droga, doeu, né? A gente normalmente utiliza palavras que não deveriam ser utilizadas, mas a gente utiliza na hora do susto, na hora da dor, na hora da emoção. Isso é uma interjeição. Vocês não estão querendo comunicar nada, ok? Então, aqui nós vamos ter, né, como quinto significado possível, quinta classificação gramatical, preposição acidental. Gente, o que é uma preposição? Preposição é uma classe gramatical que serve para ligar palavras dentro de uma frase, certo? Estabelecendo entre essas palavras relações de sentido. Então, palavra que liga palavras dentro da frase, ok? Então, a gente tem previstas pela gramática 17 preposições chamadas de essenciais, que são as clássicas, né? De, para, por, com, em, todas essas que constam aqui. A palavra que não se enquadra nesse grupo. Ela não foi produzida, ela não era utilizada a princípio para ser uma preposição, mas há momentos em que nós trocamos a preposição de, né, que está aqui nessa listinha, ok? Pelo que. Por exemplo, temos aqui, eu tenho que estudar. Isso equivale a eu tenho de. Por que que deveria ser de e não que? Se a gente fosse pensar nas preposições previstas, né, pela gramática. Porque nós temos uma locução verbal, verbo ter, verbo estudar. São duas palavrinhas que estão sendo ligadas por meio de uma outra palavrinha, chamada de palavra relacional, ela está relacionando as duas, estabelecendo entre elas, né, uma relação de sentido. De quê? Relação de obrigatoriedade, né? Então, tenho aqui é o verbo ter como auxiliar e estudar é o verbo principal. E eu conecto os dois por meio de uma palavra. A quem eu atribuo essa função de ligar palavras estabelecendo relações entre elas? Preposições. Então, esse que, nesse contexto, está atuando no lugar de uma preposição e por isso está sendo chamada de preposição também, só que acidental. Por que acidental? Porque ela não entra nas essenciais, é como se fosse um acidente de uso, né? Devido ao uso constante, inclusive por literários, né? A gramática adotou essa possibilidade. Então, as duas formas são consideradas corretas pela gramática, mas o que foi consagrado pelo uso nessa condição, certo? Então, preposição aqui é o quê? Palavra invariável também não muda de forma, ela está ali ligando palavras, ela não está acompanhando um substantivo para ter de concordar em gênero e número, nada disso. Então, ela não muda de forma. Liga dois termos, certo? Dois termos. Nem sempre serão verbos, nesse caso são, ok? Sexta classificação que nós temos aqui é pronome interrogativo. Primeiro, quando eu falo interrogativo, eu estou, logicamente, tratando de uma frase interrogativa. Eu preciso que haja uma interrogação para que haja ali também um pronome servindo para fazer essa suposta pergunta, né? As frases interrogativas, vocês já devem ter estudado ao longo do como é ensino fundamental 1 e 2, elas se dividem em interrogativas diretas e interrogativas indiretas. As diretas são aquelas que terminam mesmo na escrita em ponto de interrogação. Na oralidade, elas têm uma entonação diferente. A gente diz assim, que lugar é este? E não, que lugar é este? Se eu fizer que lugar é este, dá a entender pela sonoridade, pela forma como eu entono a minha frase, que eu estou afirmando algo. Mas eu estou aqui com uma frase interrogativa direta. Interrogação na escrita, oralidade com uma entonação própria. No segundo caso, nós temos preciso saber que lugar é este. Eu, quando digo isso, tenho o mesmo objetivo da frase anterior. Eu espero uma resposta que, logicamente, esclareça o lugar.
Só que nesse caso, na escrita eu termino em ponto final e na oralidade aparenta ser uma frase declarativa, parece que eu estou afirmando algo. Mas se eu aguardo uma resposta, eu tenho uma interrogação, só que numa forma indireta. Então nós vamos chamar essa frase de frase interrogativa indireta, certo? Então aqui, o que eu quero que vocês observem? Independente de ser direta ou indireta a frase interrogativa, o pronome que é responsável pela pergunta vai ser chamado de pronome interrogativo. Vejam que o pronome interrogativo é um pronome indefinido empregado para fazer uma pergunta. Então, todo pronome interrogativo será indefinido. Mas nem todo pronome indefinido será interrogativo, porque nem sempre ele será usado para fazer uma pergunta, certo? Vejam que aqui eu coloquei exemplos diferentes. Em que lugar eu tenho que acompanhando o substantivo lugar. Então eu vou chamá-lo de pronome interrogativo adjetivo. Ele não pertence à classe gramatical dos adjetivos, não. Ele está exercendo uma função adjetiva no sentido de acompanhar um nome, certo? Já em que queres, queres é verbo. Então aqui o que está como pronome interrogativo substantivo. Ele não acompanha nenhum nome, certo? Ok? Cuidado só para não confundirem com esse exemplo aqui, ó. Preciso saber que você virá. Quem precisa saber algo. Ou precisa saber de algo, né? Aqui, algo. Então, esse que você virá, esse que não está introduzindo uma pergunta, não está introduzindo uma interrogativa. Ele está introduzindo aqui o complemento do verbo saber. Então, ele está atuando como conjunção integrante, certo? A gente vai ver já já como é que a gente identifica o que na condição de conjunção integrante, beleza? Nós temos aqui, ó, conjunção subordinativa integrante. Vejam bem, eu sei algo. Quem sabe, sabe algo. Verbo saber, transitivo direto. O que é esse algo? O que é que está ocupando o espaço desse algo? Alguns alunos e professores indicam a substituição, né, pela palavra isso. Eu sei isso. Isso o quê? Que você estuda. Então, o que você estuda está ocupando o espaço desse isso. Está ocupando a função sintática aí de objeto direto. Quando isso acontece, quando a gente tem uma oração, vejam que estudar é verbo, quando a gente tem uma oração ocupando uma função sintática que pode ser substituída pela palavra isso ou pela palavra algo, nós temos uma oração subordinada substantiva. A conjunção subordinativa integrante, então, vai ser aquela que introduz orações subordinadas substantivas. Então, só lembrando um pouquinho do que eu falei no início. Por que eu chamo essa oração subordinada de substantiva? Porque ela ocupa funções sintáticas próprias dos substantivos. Ou seja, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Então, se eu tiver orações ocupando essas funções sintáticas, essas orações são orações substantivas. Se eu tenho um que introduzindo essa oração, ligando-a à oração chamada de principal, eu vou ter uma conjunção subordinativa integrante. Aqui no anterior, vocês poderiam confundir, né? Mas vejam que se eu esperar uma resposta, mesmo que introduza aparentemente, né, essa oração, está introduzindo a oração, aqui está, mas como eu aguardo uma resposta, eu chamo de pronome interrogativo. Deixa até eu me corrigir, gente. Eu falei que esse exemplo seria de conjunção integrante, mas não é. Perdão. É o mesmo exemplo que eu citei aqui no segundo caso, certo? Apesar de introduzir a oração subordinada, como espero uma resposta, como esse que é que vai ter de ser esclarecido, então ele é o pronome interrogativo,
ok? Belezinha? Aqui não há nada para ser esclarecido, então eu não tenho uma interrogação, então o que vai ser conjunção subordinativa integrante. Belezinha? Aqui nesse caso, a oração funcionando como objeto direto. Vamos lá. Oitava classificação, conjunção subordinativa adverbial. O que acontece? A gente divide as orações subordinadas em subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. As substantivas são introduzidas por conjunção integrante. Exceto no caso que nós acabamos de ver, né, em que haja uma interrogativa indireta, aí nesse caso o que deixa de ser conjunção integrante passa a ser pronome interrogativo. As adjetivas, nós vamos ver já, são introduzidas por pronomes relativos. E as adverbiais, que são aquelas que vão atuar no lugar de advérbios, indicando informações circunstanciais, tempo, causa, consequência, enfim, comparação, informações extras, né? Elas vão ser introduzidas por conjunções adverbiais. Então, quando eu tenho uma conjunção iniciando uma oração adverbial, eu vou chamar essa conjunção também de adverbial. Então, nós temos uma série de orações adverbiais, né? São 9 no total, indicando causa de um acontecimento, a condição para que algo se cumpra. A consecutiva seria a consequência de um acontecimento, a comparação, concessão, que dá a ideia de oposição, certo? Tempo, conformidade, se eu disser, eu estou falando conforme você me pediu. Então, é conformidade, conforme, segundo, de acordo com. Final, ideia de finalidade. Então, por mais que vocês não se recordem do conteúdo propriamente dito, vocês podem observar o significado dos enunciados. Então, se estiver indicando uma causa, vocês vão ter, e tiver, logicamente, um verbo presente, vocês terão uma oração causal. Oração subordinada, adverbial, causal. Vejam que aqui nós temos 3 períodos, né? 3 frases. E nessas 3 frases nós temos orações subordinadas adverbiais. Eu tenho aqui, já havia decorrido um ano que ele partira. No nosso país, que eu saiba, não há terremotos. E faço votos que você seja feliz. Percebam que nos 3 casos nós temos sentidos diferentes sendo construídos, mas nos 3 casos nós temos a oração subordinada sendo introduzida pela palavra que. Então, essa palavra vai se classificar de formas diferentes devido a isso. Nós temos aqui, que ele partira, indicando o tempo. Eu poderia dizer desde que, por exemplo, ok? No segundo caso, eu tenho aqui, no nosso país, que eu saiba, eu poderia substituir esse que por conforme. Então, aqui eu tenho a ideia de conformidade. Eu tenho uma oração conformativa. Faço votos que você seja feliz. Os meus votos têm uma finalidade. Eu quero atingir um objetivo. Qual? De que você seja feliz. Então, aqui eu vou ter o que introduzindo essa ideia. E a classificação vai se dar exatamente de acordo com os sentidos expressos. Nós vamos ter aqui uma temporal, uma conformativa e uma final. Todas conjunções subordinativas adverbiais. Ok? A classificação número 9 é a partícula expletiva. O que significa partícula expletiva? Expletiva significa de realce. De realce quer dizer que eu posso retirar da oração sem nenhum prejuízo de sentido, nem prejuízo sintático. Não tem aquela palavrinha, naquele contexto, não tem nenhuma função a não ser destacar, certo? Então aqui, se eu retirar, não haverá prejuízo nem semântico, nem sintático. Por exemplo, quase que caio do muro. Se eu retiro o que, eu vou ter quase caio do muro. Beleza? Faz sentido, está completo, certo? Não há necessidade desse que para que a informação seja repassada. Então, nós chamamos esse quezinho aqui de partícula expletiva, ok? Além do que, a expressão é que também pode ser empregada como expletiva, como de realce. Mas nem sempre que aparecer essa expressão, necessariamente vocês terão uma partícula expletiva, certo? Então aqui, é aqui que me lembro de você.
Se eu retirar a expressão é que, eu vou ter aqui me lembro de você. Tá completo. Diz onde, diz quem faz o quê? Eu lembro de alguém. Eu me lembro de alguém. Então a informação está completa. Eu não preciso desse aqui. Só que aqui ele está separado. Tem problema? Deixou de ser uma partícula expletiva por isso? Não. Isso aqui equivale a isso. Aqui é que me lembro de você. Vindo junto ou separado, uma vez que eu consiga excluir sem que haja qualquer prejuízo de sentido ou sintático, eu tenho partícula expletiva, ok? Cuidado para não confundir com esses casos aqui. Ó, é notório que eu tenho é e eu tenho o que, mas se eu retirar o que, não está completo. Se eu disser notório você estuda, tirei o é que, tem como? Fica faltando um pedaço. Então, nesse caso, nós não temos partícula expletiva. Do ponto de vista aqui semântico, é notório que você estuda é igual a o notório é que você estuda. Do ponto de vista semântico, ou seja, do sentido, não há diferença. Mas do ponto de vista sintático, há. Vejam só, quando eu digo o notório é, quando eu coloco o artigo antes de notório, eu estou transformando essa palavra em substantivo. Então, ele vai atuar aqui como sujeito e a oração que segue vai ser predicativo desse sujeito. Quando eu tenho o verbo de ligação, nesse caso aqui, na forma é, seguido de notório, né, que seria um adjetivo, eu vou ter o adjetivo como predicativo do sujeito e o sujeito vai ser a oração subordinada que está sendo introduzida pelo que. Então, um artigo vai alterar a classificação sintática da oração, certo? No primeiro caso, ela estará funcionando como sujeito do verbo ser. No segundo caso, ela vai funcionar como predicativo do sujeito onotório, ok? 10ª classificação, conjunção coordenativa. O que é uma conjunção coordenativa? Para começar, conjunções servem para ligar orações ou termos sintáticos semelhantes, né? A conjunção coordenativa liga orações coordenadas, certo? E dependendo do tipo de oração que ela introduz, do tipo de ideia estabelecida entre as orações, nós vamos classificar essa conjunção de formas diferentes. Então, quando o que estiver ocupando o espaço dessa conjunção e, que é aditiva, ele vai ser chamado também de conjunção coordenativa aditiva. Então, eu tenho aqui, ó, a criança treme que treme. Eu poderia muito bem dizer a criança treme e treme, logicamente tem uma razão de ser essa repetição, né, intensificar essa ideia, mas aqui nós estamos adicionando, então nós temos uma aditiva. Quando eu puder substituir esse que pela palavra mas, que é uma conjunção coordenativa adversativa, eu vou ter aqui a classificação como adversativa também, certo? Então vai seguir a classificação da oração que está sendo introduzida. A alternativa, quando eu tenho ideia de alternância. Quando eu digo assim, que chova, que faça sol, é o mesmo que dizer ou chova ou faça sol, quer chova, quer faça sol. Então eu estou estabelecendo alternativas, não importa o que aconteça, né? Explicativa substitui por quê. Preste muita atenção que isso é importante. Eu poderia, no lugar de que, dizer por quê. Eu estou explicando o porquê de precisar prestar atenção, ok? Então, em todos esses casos, eu tenho a palavra que iniciando orações coordenadas, no lugar, logicamente, das conjunções que são mais prototípicas, né? Mas ainda assim, exercendo o mesmo sentido. Então, por último, nós temos o que como pronome relativo. Eu deixei separado dos outros pronomes porque é um caso mais complexo, né? A gente tem uma série de informações que são agregadas a essa de pronome relativo, mas também porque é um conteúdo que cai mais, tanto no IF quanto em outros concursos, certo? Então, nós temos aqui pronome relativo quando? Pronome relativo vai ser quando tiver um termo antecedente. O pronome relativo que, ele é um pronome
substantivo, ele substitui o termo que o antecede, que é chamado de antecedente. Então, ele exerce função anafórica. O que é uma anáfora? É uma retomada de um elemento que já foi apresentado, certo? Então, aqui nós temos os alunos que estudaram foram aprovados. Esse que retoma alunos. Como é que eu comprovo isso? Separem. Eu posso desmembrar esse período em dois. Os alunos foram aprovados, os alunos estudaram. Vejam que esse que está evitando a repetição de alunos, estabelecendo justamente a coesão referencial por meio da anáfora, certo? Então, o que vai exercer que função sintática nessa oração aqui? Ele está se relacionando com o verbo estudar. Como ele está substituindo alunos, alunos estudaram, ou seja, que vai exercer função sintática aí de sujeito do verbo estudar, ok? Isso vai acontecer sempre. A função sintática desempenhada pelo que, pronome relativo, vai ser a mesma que seria do termo que ele está substituindo, ok? Segundo caso, tu, de que precisaram tanto, vejam que antes do que pode ter preposição. Vai depender do verbo presente na oração que ele está introduzindo. Quem precisa, precisa de que. Então, antes do pronome, a gente coloca a preposição exigida pelo verbo. E esse que retoma o pronome tu. Por que é interessante prestar atenção nisso? Porque vocês precisam saber que o termo antecedente nem sempre será um substantivo. Ele pode ser um pronome que esteja exercendo função substantiva, certo? Ele não veio. O que não admira ninguém. Esse caso aqui é um caso importante de se observar. Quando a gente tem essa construção o que, normalmente esse o exerce a classe gramatical de pronome demonstrativo. Como é que eu sei disso? Eu posso substituí-lo por isso, aquilo. Então, ele não veio. Isso não admira ninguém. Então, eu tenho esse o retomando a oração anterior e eu tenho o que retomando o pronome o. Então, quem seria o antecedente do pronome relativo? O pronome demonstrativo o. Quem seria o antecedente, quem seria aqui, no caso, referente desse pronome demonstrativo? A quem ele está se referindo? A oração anterior inteira, certo? Então, vai ficar esse, né, retoma aqui, beleza? Então, o pronome relativo serve para ligar orações, introduzindo a adjetiva. Essa oração aqui é chamada de oração adjetiva porque ela está se referindo, ela está caracterizando o termo antecedente, que normalmente vai ser o quê? Substantivo ou pronome substantivo, ok? Pelo menos no caso do que. Normalmente vai equivaler a o qual, a qual, os quais ou as quais. Vocês podem testar se de fato aquilo ali é um pronome relativo, fazendo essa substituição. Só que nesse caso, vocês vão ter de fazer a concordância com o termo antecedente. Então, eu tenho aqui os alunos que, como os alunos é uma palavra masculina e plural, eu teria de substituir por os quais. Os alunos os quais estudaram, se fossem as alunas, seriam as quais. Funcionou? Funcionou. Então, eu tenho aí a comprovação de que se trata de um pronome relativo. Sempre vai ser possível fazer essa substituição? Nem sempre, mas na maioria das vezes dá certo, ok? Então, rapidinho, só pra gente conferir se vocês estão compreendendo bem, eu selecionei aqui algumas questões retiradas do exame de seleção do IFRN, né? Esse aqui é de 2016, o título do texto, cujo trecho foi retirado, é Abandono de Animais, a prova toda tratava sobre maus tratos aos animais. E diz assim, analise o trecho para responder as questões 9 e 10. Eu estou colocando a numeração exatamente do jeito que está na prova, ok? O abandono é muito grande. Além dos que são deixados aqui na Suípa, nós ainda fazemos o resgate de animais atropelados nas ruas, que variam de 8 a 10 diariamente. Aqui eles são cuidados e preparados para a futura adoção. Então vejam só, questão 9. O elemento linguístico dos, sem perda do sentido original, pode ser substituído por. O que foi que a gente acabou de ver? O ou os antes de que normalmente serão pronomes demonstrativos. Então, quais são os pronomes demonstrativos que poderiam substituir aí? Como está no plural, né? Esses, aqueles ou estes. Aqui nós temos
essas duas possibilidades, desses ou daqueles. Só que quando o escrevente coloca aqui, esse aqui indica que não é distante, é na Suípa, que é onde a pessoa está. Então eu não posso usar o daqueles. Eu vou usar o pronome esses, né? Contraído com a preposição de. Belezinha? Questão número 10 diz o seguinte: o vocábulo que, em destaque, retoma quem? Qual é o termo antecedente do que? Nós temos aqui, ó, além dos que são deixados aqui na Suípa, seria esse quezinho aqui, né? Nós ainda fazemos o resgate de animais atropelados nas ruas que variam. Vejam que o verbo variar está no plural. Então, esse que precisa estar retomando algum elemento no plural. Poderia haver dúvidas a respeito da palavra resgate e animais. Mas pensando dessa forma, seria aqui, ó, os animais variam de 8 a 10 diariamente. No caso, a quantidade. Aí, inclusive, há um reforço a essa ideia em seguida. Ó, aqui, eles. Eles quem? Não é o resgate, os animais. Então, o termo antecedente aqui são os animais deixados na Suípa, ok? Para finalizar, eu trouxe uma questão aqui que vai tratar também, logicamente, sobre o pronome relativo, certo? Só que é sobre um texto chamado A Ditadura da Beleza ao Longo da História. Perdão, gente, não é 2016, não. Esse aqui é de 2014, certo? Esse exame de seleção é de 2014. O trechinho diz assim: nos dias atuais, uma mulher magra com a musculatura rígida indica alguém que dispõe de alimentação balanceada, acompanhamento médico, academia, tratamentos estéticos, entre outros privilégios. Então, aqui pergunta o seguinte: o vocábulo que assume valor de quê? Nós vimos que ele pode ser pronome indefinido, ele pode ser conjunção subordinativa, pode ser conjunção coordenativa e pode ser pronome relativo. Mas nesse contexto, ele está atuando como o quê? Vejam só, eu tenho indica alguém que dispõe. Eu poderia tirar esse que e dizer alguém dispõe de alimentação, ou esse alguém dispõe de alimentação, certo? Se eu separar as orações em períodos diferentes, vocês vão perceber que esse que vai ser substituído por esse termo antecedente. Ou seja, se ele tem um termo antecedente e ele está introduzindo uma oração adjetiva, ele é pronome relativo. E quem é que ele está retomando? Ó? Por que aqui está dizendo que ele retoma uma mulher magra e alguém? Porque lá no início diz assim: nos dias atuais, uma mulher magra com a musculatura rígida indica alguém. Quem indica alguém? Essa mulher. Essa mulher seria um alguém que dispõe de alimentação balanceada, acompanhamento médico. Então, nós temos aí essas duas referências, né, sendo retomadas pela palavra que. Se eu perguntar o termo antecedente mesmo, o mais próximo é o alguém, ok? Então, aqui a resposta seria a letra D. A gente fica por aqui hoje, certo? Ainda teremos, né, mais aulas. Fiquem em casa, se cuidem e bons estudos. Educa RN. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.